anjo ouvinte e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Surarabababas, surarabababas. Mais, 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 mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou, ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra cujo tema é a Páscoa, o presente de Deus para nós. Você pode repetir comigo? A Páscoa, o presente de Deus para nós. Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração?
Pai, em nome de Jesus, nós vamos ler Tua palavra agora. E a Tua palavra, Senhor, ela alimenta a nossa vida, ela nos sustenta. Tua palavra nos direciona. Tua palavra cura nossa alma, o nosso coração. Tua palavra, Deus, ilumina os nossos passos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós necessitamos ouvir Tua voz. Nós queremos ouvir Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós estamos aqui para isso. Ministra no nosso coração, Pai, a Tua voz, de forma audível, clara, que a gente não tenha dúvida que o Senhor está falando conosco. Espírito Santo, fica à vontade e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A Páscoa é o presente de Deus para nós. Mateus capítulo 28, verso 6 diz assim: Ele não está mais aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele estava. Ele não está mais aqui. Marcos capítulo 16, verso 6 também nos diz assim: Não tenham medo. Vocês estão procurando por Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57 diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe isso para a sua vida? Você crê que Deus tem uma vitória para você? Você crê que aquilo que Cristo fez é sobre sua vida? É para você experimentar? É para você desfrutar? É para você viver? A Bíblia, a palavra de Deus nos diz isso. Dr. Warren Wiersbe, teólogo, pastor, comentarista bíblico, falando sobre a ressurreição de Jesus, ele diz: o túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem e vissem a prova da vitória. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas eu e você precisamos enxergar, constatar, perceber e entender o que Ele fez por nós. Quando nós compreendemos o que Deus fez por nós, a nossa vida passa por uma transformação, a nossa vida muda, tudo é ressignificado, nós recebemos uma direção, um destino, um novo propósito. Queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central da fé cristã. Sem a ressurreição, o Evangelho seria apenas mais uma filosofia moral. A cruz teria sido apenas um fim trágico de um grande líder. Sem a ressurreição, tudo que nós conhecemos não teria a importância e o significado que tem para nós. Mas o túmulo vazio muda a história e muda a nossa vida. Jesus ressuscita para mudar a nossa vida. Jesus não apenas vence a morte, com a sua ressurreição, Ele inaugura um novo tempo, e esse tempo é um tempo de esperança, é um tempo de reconciliação, é um tempo de transformação para toda a humanidade. A Páscoa é, sem dúvida, uma das datas mais celebradas no calendário cristão. Hoje, nesse dia, milhões de cristãos do mundo todo celebram essa data, celebra esse momento, celebra o propósito, o significado desse tempo. Nesse tempo, nessa celebração, igrejas enchem
mensagens são pregadas, canções são cantadas, nós fizemos isso aqui. Existe, no entanto, um risco silencioso. A despeito de toda mobilização, a despeito de toda disposição que acontece no mundo inteiro, há um risco silencioso. E o risco é celebrar um evento sem compreender o seu significado. E hoje a minha palavra é sobre compreensão. Meu objetivo e a minha oração durante esse tempo foi para que o Senhor fizesse-nos compreender o que de fato significa a Páscoa. Páscoa é o presente de Deus para nós, uma dádiva de Deus para nós. Muitos sabem que Jesus morreu, muitas pessoas sabem que Jesus ressuscitou, mas poucas pessoas vivem entendendo o que isso significa. Por quê? Porque a ressurreição não é apenas o ponto final da cruz, o ponto final da história da cruz. A redenção, ela é o começo de uma nova realidade para todos aqueles que creem. É isso que é a Páscoa. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas um símbolo vazio. O sacrifício teria sido em vão, mas a ressurreição torna a cruz o ápice do sacrifício de Jesus e o acesso à nova vida. O apóstolo Paulo, ele declara em 1 Coríntios 5,17, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Se não houvesse ressurreição, não faria sentido crer. Não faria sentido adorar. Não faria sentido cultuar o Senhor. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que a ressurreição não é um detalhe da fé cristã, e você precisa compreender isso. A ressurreição, ela é o centro de tudo. Os grandes líderes do mundo morreram e permanecem onde foi sepultado. Mas se você for aonde Jesus foi sepultado, a tumba está aberta. Ele foi o único que ressuscitou. Essa é a diferença em quem nós cremos, no Deus que nós servimos. E isso não é apenas um fato histórico, essa é uma realidade espiritual que precisa tocar a nossa vida. A ressurreição valida a obra de Jesus. A ressurreição confirma a vitória. A ressurreição libera todos os benefícios que Jesus conquistou para nós. Quando alguém recebe um presente, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, reconhecer que recebeu o presente. Segundo, entender o valor do que foi dado. Não é assim? Deus nos deu Jesus, o maior presente. Você entende o valor desse presente? Você tem consciência do que isso significa? Qual a importância disso? Muitos cristãos vivem sem acessar aquilo que Deus liberou para eles, pela falta da compreensão do que é a ressurreição. Muitos cristãos, mesmo salvos, continuam vivendo inseguros. Mesmo perdoados, continuam vivendo presos, acorrentados. Muitos cristãos, mesmo chamados, continuam vivendo sem direção, perdidos, desorientados. Muitos cristãos, mesmo vivos, mas caminham sem plenitude, caminham sem desfrutar tudo que o Pai tem para ele. Não porque Deus não deu, não está em Deus o problema. Deus já ofereceu, Ele já entregou, Jesus já fez tudo o que precisava fazer. O problema não está em não ter dado, o problema é não compreender o presente, não entender o valor. João capítulo 20, verso
capítulo 20 e Lucas capítulo 24, nós conseguimos ver que Jesus estava, após a ressurreição, fazendo algo para nos levar a uma compreensão diferente do que é a ressurreição. Nós vamos encontrar Maria chorando, nós vamos encontrar discípulos com medo, nós vamos encontrar discípulos e pessoas frustradas no caminho de Emaús, mas tudo muda quando Jesus chega, quando Ele ressuscitado se apresenta no meio dele. A vida dessas pessoas que estão chorando, com medo, frustradas, perdidas, sem propósito, sem direção, é realinhada completamente. Isso revela uma verdade poderosa, e a verdade é: o encontro com Jesus Cristo vivo transforma completamente a condição interior do homem. E o meu convite essa noite, querido, preste atenção, é para você sair da sexta-feira e viver o domingo de manhã. A sexta-feira é a sexta da dor, do medo, da frustração, da tristeza, da angústia, do desespero. Essa foi a sexta-feira. É a sexta-feira da solidão. É a sexta-feira da falta de uma direção. Mas a vida não para na sexta-feira. Há um domingo de manhã. E nesse domingo, a pedra é removida. Jesus ressuscita. E a sua ressurreição transforma todas as realidades. Aquilo que era motivo de desespero, de frustração, de tristeza, de dor, de angústia, de preocupação, é transformado numa realidade nova de vida. Sabe o que eu aprendo? A ressurreição muda não apenas o destino, ele realinha o nosso propósito, ele transforma a nossa experiência do presente. Ele não apenas garante o céu, ele libera a vida agora. É isso que a gente precisa entender. A Páscoa não é apenas sobre o que Jesus venceu. A Páscoa é sobre o que nós recebemos nela. Você já pensou sobre isso? O que Jesus nos deu ao ressuscitar? O que Jesus nos permitiu acessar na sua ressurreição? Se a ressurreição é um presente, a pergunta não é se Deus deu. A pergunta é se você está vivendo aquilo que Ele já liberou. Ele ressuscitou há mais de 2000 anos. Você está vivendo tudo aquilo que Ele liberou na ressurreição? Vamos olhar? O que a Páscoa entrega para a minha vida através da ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, nos faz compreender e enxergar que a ressurreição nos deu um novo relacionamento com o Pai, um novo relacionamento com Deus. Jesus ressuscita e a ressurreição nos deu um novo relacionamento com Deus. Vamos entender isso. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 17, a Bíblia diz: subo para o meu Pai e Pai de vocês. Subo para o meu Deus e Deus de vocês. Você consegue compreender o que Jesus está dizendo aqui? Você consegue entender o que você está recebendo? Jesus ressuscita, vem ao encontro dos discípulos, e a palavra dele é: eu subo para o Pai e o Pai de vocês. Eu subo para o Deus, mas o Deus de vocês. A declaração de Jesus aqui a Maria Madalena, ela inaugura uma nova ideia no nosso relacionamento com Deus. Ela marca o momento de uma nova realidade plenamente estabelecida para os seus discípulos. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus, ele já tinha revelado, introduzido essa relação, a nossa relação com o Pai. No seu batismo,
o Pai declarou: esse aqui é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, revelando a nós que a forma como Ele quer relacionar conosco é uma relação de paternidade, de pai e filho. Em seguida, Jesus ensina os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. E essa oração, ela não é apenas uma forma como orar. Essa oração é um convite para você participar de uma relação. Durante todo o Evangelho, Jesus aponta continuamente a gente para o Pai. Ele nos ensina a viver a independência do Pai. Ele ensina os discípulos a se relacionarem com Ele dessa forma, numa relação de pai e filho. No entanto, querido, na ressurreição essa verdade é selada. Ele ressuscita, e a primeira coisa que ele fala para Maria Madalena é: eu estou indo para o Pai, mas o Pai de vocês. Eu estou indo para o Deus, mas o Deus de vocês. Ele não está criando aqui um novo conceito. Ele está afirmando por meio da obra consumada que aquilo que ele tinha revelado antes pode ser vivido na plenitude. Jesus ressuscita para nós termos acesso pleno à relação com o Pai. Jesus ressuscita para quebrar a orfandade da nossa vida e nos trazer cura na relação da nossa identidade. A ressurreição, portanto, não inicia a paternidade. Ela remove definitivamente as barreiras que impedem o acesso à paternidade. Romanos 5:1 declara: justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa bem, Jesus vem cumprir um propósito, para nos reconciliar com Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes, nós estávamos afastados, mas Ele nos reconcilia novamente com Deus. A justificação, ela nos tira da condição de inimigos e ela nos coloca na posição de reconciliação. Mas a ressurreição, ela vai além da reconciliação, ela nos induz, ou ela nos introduz na adoção, no lugar da nossa identidade de filho. Romanos 8,15 nos lembra: vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que isso significa? Isso significa que não apenas nós fomos perdoados, isso significa que nós fomos recebidos como filhos. Você foi adotado. Você não foi apenas perdoado. Entender que você foi adotado é entender que a adoção traz o direito que tudo aquilo que o Pai tem. A Páscoa é um presente de Deus para nós, porque ela nos leva a acessar tudo aquilo que o Pai tem disponível para os seus filhos através da adoção. A cruz removeu o pecado, mas a ressurreição nos colocou no lugar de família, nos deu uma família, na família de Deus. Efésios 2,18, Paulo reforça: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Sabe qual é o presente de Deus para nós? Você tem acesso ao Pai. Sabe qual é a dádiva de Deus para nós? Eu posso me achegar a Ele, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu tenho acesso ao Pai. A palavra acesso aqui carrega a ideia de uma entrada livre, uma entrada que não tem impedimento, uma entrada que continua autorizada. Deus abre o acesso, e esse acesso ninguém pode impedir você de entrar. Está autorizado. Eu estou lembrando do que aconteceu com o filho pródigo mais velho dentro de casa. Quando nós olhamos a história do filho pródigo mais velho dentro de casa,
a gente entende que é possível ser filho, ou é possível estar na casa do Pai e nunca se sentir filho. Vocês lembram o que ele disse ao Pai? Há tantos anos eu te sirvo e você nunca me deu nada. Agora esse teu filho, que desperdiçou tudo seu, chega e você dá a ele, faz uma festa para ele? Há tanto tempo eu te sirvo. Enquanto você não compreender que você foi adotado por Deus, a sua relação com Deus será apenas uma relação de interesse e merecimento. Há tanto tempo te sirvo e você nunca me deu nada. A relação daquele filho com o pai era uma relação de puro interesse. Tudo que ele fazia, por não entender ser filho, era para merecer alguma coisa do pai. J.I. Packer afirma: a adoção é o privilégio mais elevado que o Evangelho oferece, superior mesmo à justificação. Por que é superior à justificação? É para você pensar. Porque ser justificado resolve a culpa. Ser adotado resolve a nossa identidade. Quando eu sou justificado, a culpa foi resolvida porque Ele perdoou meus pecados. Mas quando eu sou adotado, eu tenho a minha identidade restaurada. Martim Lutero declarou: a fé não apenas crê que Deus existe, mas crê que Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus? Ele é o seu Deus? Sabe o que significa? Isso é relacionamento. Isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é Páscoa. Muitos cristãos ainda vivem como se a ressurreição não tivesse acontecido. Frequentam cultos, servem, fazem atividades, mas ainda se relacionam com Deus como? Sabe como? Distantes, inseguros, tentando merecer. Somente a identidade restaurada nos coloca no lugar para desfrutarmos da paternidade de Deus. Vivem como servos, quando já foram feitos filhos. A Páscoa é o presente de Deus para nós, porque devolve a nossa identidade. Porque nos coloca no nosso lugar de paternidade e na nossa relação com o Pai. A ressurreição, querido, ela não apenas abre o céu no futuro, ela abre o coração do Pai para nós no presente. Por isso que Jesus ao ressuscitar fala para Maria Madalena: eu estou indo para o Pai, mas o Pai de vocês. Eu estou indo para o meu Deus, mas o seu Deus. Isso muda a nossa forma de enxergar, de ver, de se perceber. Sabe o que isso significa? Você não precisa mais se esconder como Adão, com medo dos seus pecados, com medo do que Deus pode fazer com você. Sabe o que isso significa? Você não precisa viver tentando se justificar. Você é filho, você é amado. Essa é a verdade do amor de Deus para você. Sabe o que isso significa? Que você não precisa carregar a culpa, porque Ele já pagou pelos nossos pecados. Então, você pode se aproximar. Você tem livre acesso. Hebreus 4:16 nos lembra: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de encontrarmos graça e misericórdia para o socorro em ocasião oportuna. Você pode chegar perto. Você tem livre acesso.
Ele te deu a liberdade. Sabe o que Ele está nos ensinando? Confiança não vem de quem merece. Confiança vem de quem veio, de quem entendeu que foi aceito. Não é sobre você merecer, é você entender que Deus te acolheu, de que Jesus resolveu te amar. Portanto, querido, você não foi apenas salvo do pecado, você foi recebido na família de Deus. Viva e desfrute dessa bênção. Em segundo lugar, e eu vou terminar aqui, em segundo lugar, a Páscoa é um presente de Deus para nós, porque a ressurreição nos deu paz em meio ao caos. A ressurreição nos deu paz em meio ao caos. João 20:19, o texto diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta, trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Essa cena, ela é carregada de tensão. Os discípulos estão trancados, dominados pelo medo, com medo de serem mortos também, como Jesus foi morto. Eles estão atordoados pela incerteza, pela frustração. Havia uma expectativa quanto a Jesus, por parte deles, que Jesus assumisse o trono, depusesse o governo e ele se tornasse o rei. Mas não era esse o propósito. Jesus não veio estabelecer um reino humano, Jesus veio estabelecer o reino de Deus. O Jesus que eles seguiam haviam sido crucificado, as expectativas deles foram abaladas, e agora o futuro está parecendo como uma ameaça. Era esse o contexto que eles estavam. E é nesse contexto que Jesus ressurreto aparece. Observa bem, eles estão trancados, estão com medo, estão perdidos, estão desorientados. E Jesus ressuscita e vem ao encontro deles para trazer paz em meio ao caos. A ressurreição é um presente de Deus para nós. Sabe por quê? Porque nós temos o tempo todo o livre acesso do Pai e à disposição um Deus que está sempre disposto a vir ao nosso encontro, não importa o momento e a condição que nós nos encontramos. Jesus vem ao encontro, e Jesus vem ao encontro dele não para repreender eles. Você deu conta disso? Eles estão com medo, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, eles viveram todas as experiências possíveis e inimagináveis com Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus curar enfermos, ele viu Jesus fazer todo tipo de milagre, mas eles estão com medo, e Jesus ressuscita e vem ao encontro deles, não para censurá-los, não para julgá-los, não para criticá-los, não para cobrar, mas Jesus vem para declarar: paz seja com você. Paz seja com você. Essa paz aqui não é uma saudação que costumeiramente os cristãos costumam fazer. Paz do Senhor, irmão, não é essa paz. Essa paz aqui já havia sido prometida por ele. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A diferença é que agora, na ressurreição, essa paz ela não é uma promessa, essa paz é a realidade que foi liberada. Essa paz é o presente dele para nós. Essa é a paz
que é para além de uma dimensão espiritual. Ela invade a nossa mente, o nosso coração, ela nos guarda, ela nos protege. É uma paz sobrenatural, é uma paz que governa o nosso interior, mesmo quando o exterior parece instável. Charles Spurgeon afirmou certa vez: a paz de Cristo dá, não é ausência de problemas. A paz que Jesus Cristo dá não é ausência de problemas. A paz que Ele nos dá vem da presença dEle, no meio deles. Billy Graham declarou: a paz verdadeira não vem quando os problemas cessam, mas quando Cristo reina no nosso coração. É por isso que a Páscoa é um presente, porque Jesus ressuscita para nos lembrar que aquilo que Ele nos deu está liberado para nós. Não é sobre você não ter problemas, não é sobre você não passar batalhas, não enfrentar dificuldades, é você entender quem está com você. Jesus nos prometeu, depois de ressurreto, antes de ser assunto ao céu, Mateus capítulo 28, Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei com vocês todos os dias. A paz que Jesus nos dá não é a ausência de guerra. A paz que Jesus nos dá é a certeza da presença dEle na nossa vida, em meio ao caos. Jesus ressuscita para nos dar paz em meio ao caos. Queridos, eu queria que você fizesse uma reflexão hoje e você entendesse que o desespero que muitas vezes aparece no nosso coração não tem nenhuma relação com Deus não estar presente. O desespero que às vezes nós permitimos que tome conta do nosso coração, primeiro vem da falta da consciência de quem nós somos em Deus, que nós somos um filho amado dEle. Segundo, vem da mentira que Satanás para e planta no nosso coração, de que Ele não está cuidando da gente. Eu estou com vocês todos os dias. Sabe o que está querendo dizer? Nos dias ensolarados. Mas eu estarei também nos dias nublados. Eu estarei no dia maravilhoso, mas eu estarei também nas noites insones. Eu estarei com vocês na abundância, mas eu também estarei com vocês no momento de privação. Eu estarei com vocês todos os dias. Nos dias de dores, nos dias de sofrimento, nos dias de celebração, nos dias de conquistas, nos dias de vitórias, em todo o tempo, Ele está conosco. Por quê? Porque a Páscoa nos traz o presente. E qual é o presente? A ressurreição nos traz a paz em meio ao caos. Queridos, muitos vivem exatamente como os discípulos daquele dia. Eu quero concluir aqui. Quantas pessoas estão emocionalmente trancadas, vivendo em ciclos contínuos de adoecimento? Quantos estão dominados pelo medo, como se Deus não existisse? Quantos estão paralisados pela incerteza? Quantos estão presos às coisas que aconteceram no passado? E sabe o que acontece? As portas ficam fechadas por dentro. Mas a ressurreição, ela revela algo poderoso. Jesus entra mesmo quando você se fechou. A porta estava trancada, mas Jesus entrou. Mesmo quando nós trancamos a porta, Jesus não desiste de nós. Jesus vem ao nosso encontro. Mesmo sabendo como nós estamos, Ele decidiu cuidar de nós.
Ele não espera você se organizar para depois se aproximar. Ele entra no caos. E sabe o que ele faz? Ele libera a paz. Ele libera a paz. Eu queria testemunhar para você. Está completando 2 anos que eu aprendi de uma forma tão profunda viver sem ter medo no coração. Como é especial você ter a convicção de que Jesus está com você. Medo de enfrentar problemas, medo de enfrentar batalhas, medo de enfrentar desafios. Porque a paz que Jesus nos dá, ela excede toda a compreensão e todo o entendimento. Toda a compreensão e todo o entendimento. Talvez hoje você possa estar enfrentando uma crise familiar. Talvez hoje você possa estar enfrentando uma pressão financeira grande. Talvez hoje você esteja em constante ansiedade, preocupação. Talvez hoje você está com medo do futuro. Mas eu quero dizer para você, Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou e Ele está hoje aqui para dizer assim para você: a paz seja com você. E a paz que eu dou, o mundo não dá. É essa paz que nós recebemos de presente. A paz que nos traz a consciência de que onde Ele está, a paz governa. Bill Johnson disse certa vez assim: se existe algum lugar na sua vida, alguma área da sua vida que você não vê com esperança, é porque você está sob influência de mentiras. Porque você não está vendo Jesus nesse lugar. Olha para cá, eu vou repetir isso. Se há alguma área na sua vida que você não consegue ver com esperança, você está sob influência de mentiras, porque você não está vendo Jesus nesse lugar. Ele ressuscitou para dizer: eu estou com você todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as realidades. Você está vendo Jesus nesse lugar? Está enxergando nele? A ressurreição, ela não apenas tirou Jesus do túmulo, ela tirou você do domínio do medo. Amém? A paz que Jesus libera não depende do ambiente ao seu redor, mas da presença dele dentro de nós. Quando Jesus entra, o caos perde o controle. O caos tem que se aquietar. Queria convidar para você ficar de pé. Já está parecendo que eu estou terminando. E eu quero finalizar te dizendo algumas coisas. Preste atenção nisso. A Páscoa é o presente de Deus para nós. É o presente de Deus para nós porque nos coloca na nossa relação inteira com o Pai. Ele é um presente de Deus para nós porque a gente experimenta paz em meio ao caos. A Páscoa foi o maior presente que Ele já entregou. E olha, esse presente não veio embrulhado num papel. Esse presente, ele vem envolto à graça, ao favor que nós não merecemos, mas Ele resolveu nos dar. Não foi colocado debaixo de uma árvore. Esse presente, ele foi revelado em um túmulo vazio. E esse presente liberou para nós um novo relacionamento com o Pai. Você é um filho, você é uma filha amada do Pai. A sua vida está nas mãos dele. Esse presente liberou para nós a paz em meio ao caos. Não depende das circunstâncias, não depende das realidades, depende da certeza de que Ele está conosco. Mas todo presente
ele precisa ser recebido. Agora depende só de você. Você quer isso? Isso é para você, está disponível, ele já fez. Agora, você decide se você vai receber. A ressurreição, ela não transforma quem apenas observa, querido. A ressurreição, ela transforma quem responde. Domingo passado, o Alan veio aqui testemunhar o que Deus está fazendo na vida dele. Essa semana, a Juliana testemunhou o que Deus está fazendo na vida dela. Outras pessoas, eu tenho recebido as notícias do que Deus está fazendo na vida delas. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Eu estava essa semana orando sobre esse assunto. Elas estão intencionalmente posicionadas no lugar de fidelidade e obediência. E eu estava orando na madrugada sobre esse assunto e Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Não há frutificação sem posicionamento. Eu já liberei. Mas existem pessoas que não acessaram, porque não estão posicionadas. E não vão acessar enquanto não se posicionar. Frutos vêm para quem decide viver em obediência. Para quem decide desfrutar daquilo que o Pai liberou. A ressurreição não transforma quem observa, transforma quem responde. Hoje, o túmulo continua vazio, Jesus continua vivo e o convite continua aberto. Como nós aprendemos nesse último mês, até que Ele venha, então, viva como alguém que já recebeu esse presente. Desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, como diz a velha canção que vamos cantar, temor não há. Porque Ele vive, eu posso desfrutar de tudo que Ele conquistou para mim. É isso que você quer?